da viagem, foi tranquilo? Não. A sua mala já estava fechada no dia da viagem? Não. Você já tinha esvaziado todo o seu apartamento no dia da viagem? Não. Então, você se perdeu? Para de dar spoiler! Boa tarde, Alemanha! Bom dia, Brasil! Esse é o canal das Lindinhas! Eu sou a Fê. E eu sou a Nath. Então chegou o dia da viagem, né? Então a gente ainda tava meio fechando a mala, colocando algumas coisas, finalizando. Tava preocupadas com a questão do peso e tal. E aí foi, né? Aí a gente tinha combinado. Então o irmão da Fê ia levar a gente pro aeroporto, né? E uma amiga nossa também ia lá se encontrar. Então a gente ia se dividir no caminho do aeroporto. Então a gente conseguiu, acabou, né, correndo e tal, mas conseguiu esvaziar. A gente acabou saindo só meia hora depois do planejado, então isso eu acho que é até uma vitória. Sim, com certeza. Né? A gente já tinha se programado pra chegar bem antes. E quem mora em São Paulo sabe que pra chegar em Guarulhos, dependendo de Marginal Tietê, dependendo de Dutra, de algumas estradas, não importa se é sábado, domingo, segunda, terça, pode ter trânsito, quando é pra trabalhar, trava. Se você tem que fazer o caminho em 30 minutos, você faz em 3 horas. E isso acontece porque tem caminhão que bate numa coisa, não passa na ponte, trava tudo, tem ponte que cai, tem ponte que explode. Acontece de tudo nessa porra dessa cidade. Mas, então assim, aí a gente conseguiu chegar no aeroporto, aí beleza. Aí o avô da Fê... E ele tem 96 anos, ele usa uma bengala, ele tem uma dificuldade de locomoção. Não julgo. Não, claro. Ele não é que ele... Tá melhor que a gente. Ele anda com dificuldade, com a bengalinha. É óbvio que pra um aeroporto, aeroporto de Guarulhos que é enorme. Sim, né? Você anda muito, fica muito tempo em pé, não sei o quê. E aí a gente fez o quê? Vamos pedir uma cadeira de rodas. Isso tem que ser uma coisa super tranquila. Porra, a gente tá falando de um aeroporto internacional, um dos maiores aeroportos do Brasil. Enfim, ele conseguiu, foi buscar meu avô, mas foi um parto, foi mais de hora pra conseguir buscar uma cadeira de rodas pro meu avô. Então, isso foi um ponto bem estressante, mais do que a gente já tava lá, né? Porque a gente... Tava preocupada em colocar, fazer check-in, pesar a mala, e não sei o que. Nesse meio tempo que meu irmão tava indo buscar meu avô com a cadeira de rodas, a gente achou tem no aeroporto aqueles negócios que embalam, né? Que deixa a mala toda envelopada, que tem uma balança. E o cara foi super gentil, deixou a gente pesar a nossa mala lá. Então, pra não ficar travando o check-in, né? Momentos antes do nosso check-in, nós estávamos com a mala aberta, tirando coisa, pesando coisa, fecha aqui, fecha ali. Ele falou, não, 1 quilo passa, eles deixam. E uma coisa importante que a gente só descobriu na hora é que eles não pesam, pelo menos no nosso caso, né, eles no não nosso pesaram. caso, na nossa companhia. Exatamente, eles não pesaram as malas separadas. Então eles colocaram juntas. Então, tipo, não pode dar mais do que 46 as duas juntas. Então, a gente tava com uma mais pesada, outra um pouco menos. Então, o que aconteceu? Pesou as duas juntas, deu, tipo, 46,5. Aí a mulher falou, não, tá ótimo, tá lindo, tá maravilhoso, um beijo, boa viagem. Não, e eu vou dizer que a companhia, ela foi, a gente é só amor pela Suíça. Primeiro que o atendimento no próprio avião foi excelente, né? Mas na hora do check-in, a moça super simpática, super educada. Ainda conseguimos despachar uma mala de mão, gratuitamente, como cortesia, porque a gente tava com 2 gatas e já ia ter que carregar. E a mulher falou, e um monte de casaco. Mas falou, imagina, vocês querem como cortesia? A gente, óbvio, obrigada, não sei o quê. Colocamos, porque ajudou muito a gente. Porque foi difícil pra gente carregar 2 gatas, uma mala de mão, ainda que era de rodinha, com um monte de casaco que a gente tava. As distâncias em aeroporto são imensas, então, Swiss, patrocina a gente. E aí, tudo bem, despachou, aí a gente acabou indo comer, né, fazendo uma horinha, né? Nem era tão horinha, porque a gente tava meio apertada, por causa desse rolo da cadeira de rodas. Então a gente foi comer, aí a gente acabou tendo que trocar dinheiro no aeroporto. Cuidado, realmente só se for necessário. O último é caso, muito mais cara a cotação. Muito mais cara. Então a gente foi e aí já logo entrou, né? Então assim, aí teve, né, não vamos falar de despedidas aqui, não vamos falar de despedidas, mas aí foi, né, então o que... Uma coisa importante da gente comentar, né, como é que foi a preparação da nossa documentação e tal pra viagem. Então a gente separou, né, cada uma tava com uma mochila, cada uma ficou com uma pasta, né, com vários documentos. A gente deixou numa pastinha com um fecho parecendo zip. Então fica a dica. A gente mostra pra vocês. Essa daqui é a pastinha que nós usamos para guardar os documentos mais importantes que íamos usar na hora de embarque. Então é uma ziplock, né? Estilo zíper. Você abre, fecha. Aqui tem
tinha os documentos mais importantes pra imigração, tava passagem, passaporte, tudo aqui pra ficar de fácil acesso. A Lindinha tinha uma, eu tinha e as gatas também tinham com a documentação delas. Então, só que a gente foi entrar no negócio do embarque, né? Naquela fila, aí a gente esqueceu de pegar essa pastinha. Aí a gente depois de se despedir de todo mundo, abraçou, tchau, gente, tchau. Aí a gente entra assim no corredor, né? Porque não é como se, nossa, entramos na parede, não. A gente entrou na fila pra entrar pro embarque. Aí a gente, nossa, a gente tá tchau pra todo mundo aí. Ah, não, peraí, calma. Aí pega a mochila e ela pega, vira aí, pega a mochila dela, ela pega na minha. Aí beleza, aí finalmente a gente passa pro embarque, né? Essa passagem, né? É onde você vai pro embarque, né? Que vai fazer o raio-x, a imigração. Aí finalmente a gente conseguiu entrar nessa parte do embarque. Sim. Aí a gente passa pelo raio-x, né? E aí tava nessa questão, porque tem que tirar o computador da bolsa, tem que pegar a gata tem que não ir no passa, colo. né? A gata você tem que colo tirar. afastado ainda. Você tem que tirar a gata da caixinha. Então assim, aí foi nessa loucura, né? Então tem que pegar isso, pega daquilo, tira da bolsa, tira da mochila, e a gente acha que tem que tirar os líquidos agora, mas a mulher fala que não. Aí a gente tirou os líquidos, ela falou, gente, não precisa. No Brasil, eu falei assim, não precisa tirar os líquidos. Aí eu falei, nossa, que horas que eu vou ter que... Passou uma medinha em volta e também passamos pelo raio-x com as gatas, com as malas, com os casacos. Aí eu tinha esquecido de tirar os celulares do bolso. Aí eu, meu Deus, eu gatas. Aí tiro o celular do bolso, aí passo de novo. Aí dá tudo certo, aí vamos lá. Eu tava com medo dela, ele optou 2 vezes. Nossa. Então... Aí a gente conseguiu passar pelo raio-x. Aí a gente passou pela imigração. Aí beleza. Aí a gente com a passagem na mão, né, Lindinha? Aí a gente viu lá. Qual que é o número do portão, meu amor? Ah, o número do portão é 248. 248, tá bom. Aí a gente olha pra frente, né? Tinha uma placa de 3, não sei quanto pra lá, 2, não sei quanto pra cá. A gente já tá bom, 248, vamos pra cá. Aí a gente foi pro lado direito, daí encostou num canto. É pra se organizar, né? Achei que a gente tava tipo, furacão, né, gente? Né? Tipo, pega tudo, passa por imigração, tá bom. Aí vamos acalmar, sentou no chão, né? Depois disso, né, a gente falou, beleza, então vamos continuar nosso caminho pro portão 248. Sim. E fomos. E aí a gente, tipo, continuando, andando. Tipo, e ouvindo placa, tipo, terminal 2. A gente foi até o terminal 2. Quando a gente passou da portinha do terminal 2, eu falei pra Natália, não é possível. Tá muito estranho isso. Aí eu peguei a passagem. Eu, de novo, que tinha acabado de falar pra ela que era 248. Olhei pra passagem, olhei pra plaquinha 248, olhei pra passagem, falei, Natália, a gente tá do lado errado, é 3, 2, alguma coisa. 3, 2, 8. Só que aí já era tipo 5 horas. E aí o nosso embarque começava às 5h30. E a gente tinha dado a fucking terminal inteiro. E a gente tinha 2 gatas, uma mala de mão e 5 mil casacos. E a gente fudeu. Dedo no cu e correria. Eu fui. Aí a gente falou, não, vamos, a gente tem que correr. Agora não dá pra ir devagarzinho, não. A gente tava super de boa, né? Andando mais de boa. Né? Tipo, a gente tava no tempo certo até. Mas agora a gente tava, ó. Corre. Aí a gente chegou na imigração de novo. Aí tava lá a placa, né? 3. Nem que a gente errou no meio do caminho. A gente saiu da imigração e foi pro lado errado, entendeu? A gente errou de cara. Ainda no Brasil. Aí a gente chegou, né? Finalmente conseguimos chegar no portão. Aí a Lindinha foi perguntar, tipo, já começou o embarque? Ah, não, ainda não. Mas vocês podem entrar com prioridade, porque vocês estão com as gatas. A gente, nossa, que ótimo, né? Obrigada. Ela falou assim, então fica sentada aqui. Aqui perto, que quando a gente for chamar, vocês já entram. Aí vocês já entram. Caipicat, Caipikit, né? Aí, ó, MMCat. E então a gente se acomodou, né, e tal. E daí a gente tava naquela questão de tipo, tá, vamos levar elas no banheiro, que horas? A gente vai juntas? Fica cada uma esperando a outra e tal. Aí a gente decidiu que não, ia primeiro uma, depois ia falar com a outra e tal. E assim foi indo. Só que a gente chegou e falou assim, vamos logo depois do jantar. Só que logo depois do jantar tava lotado o banheiro. Abarrotado, tava com fila. Porque a aeronave inteira que resolve ir logo depois do jantar. Os dentes, fazer tudo. xixi, tudo. Porque acaba o jantar, eles já começam a apagar as luzes pra você meio que dormir. O que acontece? Eles começam a fechar as divisórias, né? Entre um corredor e outro, assim, essas coisas. Né? Onde tem um banheiro e tal, eles começam a fechar. E eles começam a apagar as luzes da aeronave e pedem pra todos os passageiros fecharem as janelas pra que fique um ambiente escurinho e aconchegante para as pessoas começarem a dormir. Tipo, terminou de jantar, as pessoas estavam ainda vendo um filme, alguma coisa. Não terminou de ver o filme. Quando o filme acabou, já tava todo escuro, já deu aquele soninho, né? Você comeu, pum, desligou a TV. A maioria do avião tava dormindo. Aí depois que já tava todo mundo basicamente dormindo, aí eu falei assim, vou levar a Kit. E aí era um pouco mais complicado, porque
o corredor ele era estreito. Então, por exemplo, no corredor eu tinha meio que andar de lado e eu tava com a gata tava meio que tipo no tamanho certo do corredor. E aí tinha muita gente que ficava tipo com a perna pra fora, o joelho pra fora, o braço pra fora. Então você ia meio... acabava batendo um pouco, né, nas pessoas. Mas só você não batia em mim também toda hora, né? Faz parte, você sabe que você tá num ambiente que é um ambiente menor, reduzido. Acontece, você não pode ficar bravo com as pessoas que estão passando. Então eu levei ela no banheiro, né? Soltei ela um pouquinho e tal. Ofereci comida, ofereci o sachêzinho, né? Que a gente levou, ofereci água. Ela não quis comer, não quis, então eu fiquei meio sujando ela um pouco, ela lambia e tal. Aí quando eu saí, aí a Fernanda tava lá. Porque ao mesmo tempo que ela foi levar a Kitty, eu também fui. A Kitty comeu. E a água ela não quis, eu ofereci primeiro água, ela não quis, aí eu ofereci a ração, ela quis. Eu falei assim, não vou botar muito, porque se eu colocar muito, ela não vai querer comer. Então eu coloquei um pouquinho e misturei com água, justo pra, né, ela já beber um pouco de água. Então ela comeu, aí guardei ela e voltei. No que eu voltei, eu fui pra cadeira da Lindinha, né? E aí ela não tava lá, e eu perguntei pra moça, falei, ué, cadê ela? Ela levou a gata? Ela falou, ela acabou de sair com a gata. Deu, então tá bom, então a gente meio que saiu na mesma hora. E aí eu já tinha devolvido a Cat pra minha cadeira e encontrei com ela. Ainda tentei fazer a Kitty comer mais um pouquinho, mas não deu certo. Ela deu uma cheiradinha, uma lambida ali, molhei mais ela de água e foi isso. E aí, mas tem a aí fotinha foi... dela. Tem. Ai, que linda ela na casinha. Aí depois de 11 horas de voo, a gente chega em Zurique. Aí a gente chegou em Zurique, né? A gente esperou todo mundo sair, pegamos nossas coisas, fomos as últimas a desembarcar junto com a tripulação, basicamente. Então, aí foi, né? A gente viu muita gente indo pra uma fila, meio de um raio-x, e aí a gente não entendia. Aí a gente, tipo, não, mas vamos antes levar as gatas no banheiro. Eu já tinha visto que no aeroporto de Zurique não tem Pet Relief Area, né? Que a gente já tinha visto outros vídeos. Aí a gente viu uma funcionária do aeroporto, a gente parou pra perguntar, né? E aí ela não falava inglês direito, só que ela falou assim, espanhol, francês, português. Aí a gente falou em português com ela. Em Zurique a gente falou com uma funcionária em português. Então... Ela falou, desce aqui, que a gente tava bem perto. Ela falou assim, vocês vão... Que a gente falou assim, a gente tem uma escala, a gente tá em escala, a gente tem um outro voo, só que o nosso voo vai só daqui a tantas horas, no final da tarde, blá, blá, blá. A gente explicou a via sacra toda. Ela falou, não, aqui pela passagem de vocês, é o portão A, o portão B. Pra vocês irem pra esse lugar, vocês têm que descer aqui, que a gente tá perto de uma escada. Vocês descem, vocês vão pegar o metrozinho e vão descer na área do portão A e portão B. A gente, tá bom. Foi o que a gente fez. Aí, o que acontece? A gente, né, cada uma com a sua gata, não sei o quê. Aí a gente na escada rolante. Aí Fernanda, eu não sei de nada, foi ajeitar o cabelo, então ela tipo deixou a mala de mão, de rodinha solta. Voou! A mala, ela caiu, não é que ela caiu e foi assim. Aí ela só parou porque tinha um casal parado na frente da... Nossa, gente. Porque foi tão rápido que eu nem consegui, tipo, colocar a perna, sabe? Pra tentar tirar. Essa sou eu chegando na Europa, entendeu? Eu cheguei na Europa. Ai, sorry, meu cu. E aí eu já, tipo, mano, controla a sua mala. Né? Então aí a gente pegou o metrozinho, fomos pro lado certo. Sim. A gente tinha que passar numa imigração, né? Num raio-x de novo. Aí sim tinha que tirar os líquidos. Glória Groover! Aí eu quase comemorei quando eu tinha que tirar os líquidos, porque eu falei, porra, mó trabalho pra fazer essa merda, né? Aí quando eu falei, agora sim! Mas aí, tchum! Então a gente passou e tal. Aí a gente foi, né? A gente viu que a gente tinha que ir pro portão tal. Aí a gente passou. Aí a gente fez uma imigração. Aí a gente fez a imigração. Ridículo. Né? Porque a gente tem o passaporte europeu, então pra gente é muito mais fácil, né? Então a gente só apresentou. Quando a gente chegou na Suíça, que a gente pegou o metrozinho, quando a gente desceu do metrozinho, a gente pediu informação pra um segurança que tava parado bem onde você sai do metrozinho, né? A gente, explicou pra ele, né? Estamos com uma... Tudo em inglês, obviamente, quem falou foi a Nathalie. Estamos aqui com essa passagem, nós vamos fazer uma conexão, blá, 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 blá. Não, vocês têm que vir ali, passar pelo coisa, entregar o passaporte. Aí eu vou com vocês, né? Aí do que a gente tava subindo pra mostrar o caminho. Vocês não têm passaporte europeu, né? Aí a gente, temos. Dele. Vocês têm passaporte europeu, gente? Então é só passar por aqui. E temos, então é só passar, vai reto. É muito família buscar pé, né? O cara olha pra gente com gata, com mala, casaco pendurado. Eu não sei essas minas aí, essas brasileiras vieram pra causar aqui. Essas minas aí vieram pra causar aqui, essas latinas. Então, a gente passaporte europeu. Aí, então assim, a imigração foi basicamente você apresentar o seu passaporte. Já pedem pra você abrir e é só passagem. E a passagem que a gente tinha. Então ela só olhou e falou, tá, você vai pra Leipzig, ok, bye, go. Sei lá, boa viagem.
Foi tipo Obrigada. isso. Que era uma imigração só de transição. Não deu 2 minutos de não sei se às vezes se a gente tivesse escolhido sair na Suíça... Se fosse diferente? Seria diferente, mas acho que não, porque senão a gente só iria escanear o nosso passaporte. Então... Mas uma coisa ruim disso é que eu não ganhei um carimbo. Na Suíça, ela olhou e fez ela deu um... Mas... Né? Tipo, registrou a entrada, né? No sistema, mas... Sim, não tem carimbo. Não tem carimbo. Nesse rolo todo de vai e volta, foi mais de hora que a gente ficou, porque né? a gente chegou às 7 da manhã. 10 da manhã. 10 da manhã, isso. 10 da manhã aqui na Suíça. Aqui na Suíça não, aqui na Lá na Europa, Suíça. não, lá na Suíça era 10 da manhã, então a gente ficou rodando, vai pra lá, porque é grande, então você anda muito, Sim. e aí você pergunta, faz isso aqui, aí para, aí a gente ficou bastante tempo no banheiro com as gatas pra, né, dar aquela relaxada, então isso já era quase meio-dia, a gente tava com fome de almoço, porque a gente tomou café no avião, então já era, tipo, tava com fome, então a gente, vamos procurar um lugar pra comer, ao mesmo tempo a gente foi procurar se tinha um veterinário. Aí a gente foi, né, a gente começou a ir... Porque a mulher já falava assim, seu portão pode ser o A ou o B, mas normalmente é o A. Então a gente já foi no portão A. A gente ficou próximo do portão A. Sim. E a gente parou pra comer nesse mesmo tempo, então um sanduíche, né? Que a gente conseguiu pagar em euro, né? Porque na Suíça é franco suíço, mas a gente conseguiu pagar em euro. Sim. E aí depois a gente fez um acampamento. Então a gente montou esse acampamento, aí até pra soltar um pouco as gatas, pra elas se sentirem mais soltas. Aí a Cat, eu coloquei a coleirinha com a cordinha, a gente colocou nas duas, a Kit não quis sair da cama. A gente falou, tá bom, não vamos ficar forçando. Mas a Cat... Então, assim, resumidamente, a Cat virou o sucesso lá no aeroporto. Todo mundo ficava assim, nossa, mas ela viaja tanto assim? A gente, tipo, não, é a primeira vez. Nossa, mas ela é filhote? Não, ela tem 5 anos. Nossa, mas ela é tão pequenininha. Nossa, mas ela tá tão à vontade. Nossa, que não sei o que. A gente, pois é. E a gata indo pra cima e pra baixo. E, nossa senhora, ela não parava quieta. Ela só parou quieta quando eu resolvi deitar pra tirar um cochilo no chão do aeroporto. Aí ela meio que acalmou também um pouco. Então, aí depois eu também tirei, eu fiquei deitada enquanto o Fernando foi ver se... Onde tava o nosso portão de embarque, né? Eu tinha colocado, aí tipo, aí eu deitei, aí a gente ficou tipo, deitada em cima de mim, tipo... Aí as pessoas paravam e ficavam olhando, só que eu não sabia se tava olhando, porque eu tava deitada no chão. Nossa, porque tinha uma gata ou porque em cima. tinha uma gata em cima, ou porque era uma gata de coleira em cima. De uma pessoa deitada no chão, né? Podia ser tudo. Aí a gente ficou acompanhando o nosso próximo embarque, né? Que seria pra cá. Sim, aí falou que tava atrasado. Primeiro eu tava dizendo que a gente só ia saber o portão de embarque às 5 horas da tarde. Aí quando deu 5 horas da tarde nós fomos ver, aí tava atrasado. Aí a gente, que maravilha. Aí a gente começou a ir meio que mais perto do portão de embarque do A, né? Pra ficar mais ali perto. Aí quando liberou, que eu vi, era no setor B. E a gente tava tranquila, então a gente falou, então tá, vamos indo, né? E fomos indo e tal, chegamos lá tranquilas. Sim. Ainda estavam fazendo terminando o embarque do voo, que era antes do nosso. E aí era pôr do sol. Acho que o atraso foi perfeito, sabe? Foi lindo. Foi lindo. A gente decolou com o sol se pondo e quando a gente atingiu a altura de cruzeiro, sei lá, que a gente tava acima das nuvens, tava o sol se pondo assim, olha essa foto. Então foi lindo, 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 lindo. E aí eu tava viajando, eu tava muito cansada, óbvio. Aí eu, nossa, que lindo, olha esse pôr do sol. Nossa, que lindo, olha esse pôr do sol. E acordava, dormia, acordava. Então, aí foi, né? Aí quando pousou. E então a gente esperou todo mundo sair pra gente conseguir, né, sair com mais calma. Aí nisso, né, a gente, tipo, tirando as coisas, pegando a mochila e tal, aí eu já próxima da Lindinha, aí ela pegando tudo, tipo, calma, não sei o que. Aí chega o comissário e fala assim, portão tá fechando. Aí eu por 2 segundos, eu achei que ele tava brincando, né, porque, tipo, tava engraçada a nossa cena. Aí eu lembrei, putz, aqui eles não são de brincar assim, tipo, não é brasileiro. Aí a gente, mano, saiu no pau. Aí a gente saiu correndo, tipo, não, me dá isso, me dá aquilo. Aí a gente desceu, a gente conseguiu chegar, né, na esteira das malas, só tinham basicamente as nossas malas. Então, aí a gente pegou 2 carrinhos e tal. Aí a gente pegou tudo, aí a gente foi sair, né? E aí tinha lá uma parte que era, tipo, nada a declarar e coisas pra declarar. Aí foi aí, então tinha um bando de policiais da alfândega, esse do coisas pra declarar, e não tinha ninguém lá. E só tinha gente meio que saindo do aeroporto, né? Então tava uma cena assim, 10 carinhas da polícia, tipo, homens, mulheres, jovens, né? Tinha umas meninas até jovens, gente, mas esse povo meio adolescente, estagiário, né? Tipo, ali numa rodinha, e a gente... e aí a gente andando, né, no nada a declarar. Aí eu tô vendo que, tipo, eles estão olhando muito pra gente. Aí eu perguntei, né, tipo, onde é que a gente fala com o veterinário, né? Aí eu vou fazer papel do céu. Eu tenho que ver o papel dos gatos. Foi tipo, aí eu já tava com a pasta tipo, na mão, né? Porque a gente acabou de falar, a gente quer ver alguém pra ver as gatas. Aí eu entreguei, né, o CVI, que no outro vídeo vocês vão entender melhor o que é isso. Aí eu entreguei.
passaporte das gatas. A gente, tipo, não, mas é só um certificado internacional, não sei o que. Ele, tá, não, ok. Isso tudo em inglês, falando com um alemão, que aparentemente tava bravo. Aí ele... Mas aqui só tem cópia, cadê os originais? Eu, aquele sotaque, aí, meu Deus, agora que eu vou ser presa, agora que eu tomei... A gente chegou tão longe. Agora, entendeu? Eu tava morrendo de medo. Aí nisso, só que ele já tinha deixado na mesma pasta todos os originais, então eu já logo entreguei. Aí ele, tipo, fez meio, tipo, vem cá. A gente tava no meio do corredor das pessoas passando, né? E aí tem uma salinha deles, então ele falou, entra aqui, por favor. Aí a gente entrou. Aí eles começaram a se falar em alemão e não sei o que. Tinha a gente, as gatas e, tipo, uns 5 policiais desses falando em alemão na nossa volta. Sim. Aí a gente, tipo, ok, né, estamos esperando ele vendo tudo e tal. Aí vem uma mulher com um negócio branco assim, tipo, desse tamanho, um negócio assim, sabe? Aí a gente, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí daqui a pouco passou assim em cima da Cat, aí leu o chip, a gente, tá, entendeu? É o leitor de chip. Aí foi, né? Aí daqui a pouco foi ler o da Kit e não achava o da Kit. E ficava passando, e aí eu, tipo... Aí eu e a Natália assim, meu Deus, cadê esse chip? E a gente sabe que tem. A gente sabe que tem. Elas já fizeram exames e aí aparece lá, é bonitinho. Mano, podia estar, sei lá, ter dado pau no ativo, já pensou? Sei lá, podia ter dado curto-circuito. O que é curto-circuito? Enfim, podia ter dado pau no chip, não sei o que aconteceu. Aí foi daqui a pouco, a gente... Aí eu olhei pra Natália e disse, eu fiz assim pra policial alemã que tava lá, só fumando assim, ó. Aí foi, tá, né? Aí registraram no computador e tal, no sistema, e deram a documentação, ok, tudo ok. Ok, tipo, ok, né, então vamos passar agora pela imigração. Aí a gente saiu, aí passou na portinha, aí a gente viu, tipo, ter uma entrada de um negócio assim, tipo, meio fechado de um lado, tinha um negócio meio fechado do outro. Aí a gente, tipo, acho que é aqui, né? A gente virou e tal, e quando a gente olha, a gente já tá fora na rua. A gente já tá, tipo, na parte normal, de, tipo, que as pessoas estão esperando. Desembarque. Que as pessoas estão com plaquinha, sabe? A gente já tava ali. Então, mas aí a gente saiu, aí a gente já achou o motorista que a gente tinha contratado, que a gente super recomenda. A gente fechou esse pacote de transfer, porque a gente pensou, a gente vai chegar de noite, é um lugar que a gente não conhece, a gente não fala a língua. Porque depois a gente descobriu que aqui Uber foi proibido. A gente já tinha reservado, o cara, quando a gente chegou lá, ele tava com a plaquinha com o nosso nome, ele já tinha um endereço que ia ter que deixar a gente, já tinha a quantidade de malas, tudo. Então a gente só teve que falar, hi, yes, it's me. Aí foi, né, a gente colocou as malas, aí eu fui devolver o carrinho e tal, aí fui levar do outro lado. E a gente sempre viu muito essa questão de, tipo, não pode atravessar fora da faixa, você pode levar multa, podem te processar. Então, aí foi, né, eu deixei. Aí nisso, aí a Fernanda, tipo, ela gritando, tipo, vem, atravessa aqui. Eu, tipo, não, mas tem faixa aqui e não sei o que. Porque o carro é assim, ele tem mesmo sendo esses furgões, geralmente esses furgões só tem porta de um lado, né? E era automática a porta do carro, ele faz, era de correr, mas era automática. Então, eu entrei, ele fechou a porta que tava pra calçada, e aí quando a Nathalie tava vindo, ele abriu a do outro lado. Aí tava aberta, tipo, eu tava sentada, ela tava me vendo sentada, só que ela não se ligou que tava aberta. Eu falei, Nathalie, ele abriu a porta, vem! Aí, mas não, tem que dar outra. Aí ele assim, you're ruining the show. Meu Deus. Ela só vem! E todo mundo fica olhando assim pra gente, né? Tipo, que porra é essa que essas meninas estão fazendo? Enfim, aí ele trouxe a gente pra casa. Ele deixou a gente aqui, foi rápido até do aeroporto pra cá, foi uns 20 minutos. Chegou, falou, porque esse serviço de transfer, o que acontece? Você paga uma parte antes e uma parte depois da corrida pro motorista. Então, a gente chegou, ele falou, tantos, falta você me pagar tantos euros. A gente, tá bom, né? Aí tava uma parte da mochila, a gente falou, tava uma parte da mochila. Ele foi lá, abriu o porta-malas e tal. A gente pegou, ele tirou as malas do carro, colocou no chão da rua mesmo. Falou, obrigado, e foi embora. Ele não colocou nem na calçada. Não tava nada. Ele deixa eu ajudar vocês aqui, colocar pelo menos na calçada, né? Pra não deixar vocês... Porque onde a gente tava, que é na frente do prédio, tinha um monte de bicicleta estacionada. E tem umas cadeiras de um barzinho, um negócio de vinho que tem aqui na porta também. Então a gente tava, as duas assim, ó. Como é que a gente vai fazer, né? Um dos rapazes que tava tomando vinho nesse bar que tem aqui na frente, ele veio ajudar. E aí ele afastou a mesa. Tirando a mesa. Mas ajudou, né? Ele tirou as mesas do meu caminho pra eu conseguir passar com as malas. Né? Daí ele falando em alemão comigo, eu, sorry, thank you so much. Ele, blá, 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 thank you. Aí ele entendeu que eu não falava alemão, ele, welcome. Entendeu? Então, aí foi, né? Aí vem o outro desafio. Mano, a gente teve emoção até o último minuto. Segundo. Era tipo, tá bom, vocês querem entrar mesmo nessa casa, né? Então, tá. Aqui na Alemanha, não tem número de apartamento. Não tem número de nome na porta. É o sobrenome. A gente reservou o Airbnb, certo? Certo, Nathalie? Só que o Airbnb só tem o primeiro nome. E aí, Nathalie? E aí a gente, tipo, não sabia. E eu tinha me esquecido, porque ele já tinha visto uma coisa falando sobre isso, só que a gente se lembrou na hora de ter perguntado qual que era o nome? Não, óbvio. Então assim, aí eu tive a impressão de ter visto em algum lugar, não sei aonde, que era um sobrenome tal. Aí eu falei assim, gente, que aí nessa hora, óbvio, a internet não funcionava do
3G. Tava frio, eu não achava o telefone dele. E aí eu não consegui. Foi de um ponto que eu tentei ligar. Eu tentei ligar no meu celular brasileiro. Eu já pensei assim, meu telefone não funcionando. Nem completou, tipo, não deixava. Aí eu tentei tocar, eu toquei 2 vezes nessa que eu achei nada. Aí eu percebi que se eu colocava meu celular em modo avião e tirava, aí ele ficava... Olha o tempo que a gente ficou pra fora, na frente da porta, pra ela conseguir descobrir que se ela colocasse no avião, modo avião, tirava do modo avião, ela conseguia um pouco de internet. Pensa quanto tempo a gente ficou na rua. E aí foi engraçado que nesse meio tempo, aí veio um mendigo, pediu coisa pra gente, nine, aí ele, Dutcher, e saiu. Aí ele veio pra mim, nine, Dutcher, e saiu. Mas, tá vendo? Aqui ele só perguntou. Ele nem pergunta, chegaram pra dentro, nine. Ele, ok. Foi tipo isso. Aí a gente nem sabe se ele era pedinte ou não, porque, né, ele falou, a gente entendeu. É, tipo isso. Aí eu consegui, né, um pouco de internet, eu liguei via WhatsApp pro cara. Eu falei assim, oi, a Nathalie, eu tô aqui embaixo. Porque eu falei assim, oi, a Nathalie, ele, onde é que você tá? Eu falei assim, eu tô aqui embaixo, eu não tô sabendo seu sobrenome. Aí ele falou assim, eu vou abrir aqui pra você e eu tô no primeiro andar. Aí tipo, ok, né? Aí ele abriu, aí a gente conseguiu, né, foi colocando as malas pra dentro. Aí essa foi a sorte, porque acho que ele reparou que a gente, tipo, tava demorando muito. É porque, na verdade, a gente não sabia, né? Eu fui descobrir isso recentemente, mas a porta, ela tem uma trava que você abre, você trava e você, né? A gente não sabia, então a gente tava, tipo, vai, segurando a porta. Então a gente demorou pra conseguir colocar tudo dentro, sim, porque algumas coisas estavam bem na porta com a Nathalie e algumas estavam mais afastadas comigo. Então até conseguir fazer esse trajeto todo demorou. E a porta aqui é pesada. É muito pesada. Então, aí nisso, aí ele desceu. Aí ele se apresentou, né, e tal, e ele falou assim, eu consigo ajudar vocês com essa aqui e essa aqui. Então, uma foi a mais pesada. Glória Groover. E a outra era uma de mão. A de mão que era horrível de carregar, que foi despachada. Então, assim, ele foi, pegou e sumiu. E a gente, tipo, aí eu peguei as 2 gatas, acho que a mala de mão, né, e você pegou a outra mala grande. Aí foi... A gente conseguiu, largou tudo aqui meio no hall, aí ele mostrou a casa, explicou, perguntou se a gente tinha dúvidas e tal. E aí foi bom, porque a gente já tava com o formulário, né? Porque aqui tem uma burocracia muito complicada pra você se registrar na cidade, né? Tudo você precisa... Do Amendung. Do Amendung. Pra você ter o Amendung, você precisa de um Amendung, tipo... É, tipo, você não consegue, não é fácil. Então, o ideal é você, tipo, fica a dica se vocês têm o passaporte europeu ou alemão e querem vir se registrar aqui. Pega um Airbnb e pergunta antes de reservar se a pessoa aceita te dar um Amendung. Então, por exemplo, no nosso caso a gente mandou para 10 apartamentos, porque como a gente estava com as gatas, né, a gente já tem um número reduzido de apartamentos disponíveis. Uhum. Então a gente perguntou para 10 apartamentos e só 2 responderam que sim, dariam. Então assim, aí a gente já tinha levado o papel, porque você consegue no site, que é um formulário de autorização do proprietário, para justamente nesses casos, que aqui você pode meio sublocar o apartamento, né? Aí a gente já chegou, ele mesmo já falou assim, então você precisa trazer o formulário, não sei o que. Eu falei assim, já tem impresso. Então a gente já... Então a gente já entregou. Essa pessoa aqui. Era uma das pastas que a gente tava guardando. Então a gente já entregou, ele já preencheu, já assinou e pronto, tá tudo lindo. E a gente só precisou ir no... Buggenhunt, que é o lugar que você se registra na cidade. E aí a gente fez isso não no dia seguinte, que foi terça-feira, na quarta-feira a gente já foi no Buggenhunt e já se registrou como cidadãs da cidade de Leipzig. E aí foi isso, nossa chegada, né? Foi. E no primeiro dia, só voltando ali, ele colocou... Mostrou tudo pra gente, a gente tirou as gatas, ambientou as gatas, fez caixinha de areia, não sei o que lá. E a gente saiu pra comer alguma coisa, porque a gente tava morrendo de fome. Aí a gente foi comer, que tem um hambúrguer, né, aqui perto, que é tipo como se fosse um quiosquezinho, né? A gente era um hambúrguer super simpático, o rapaz, né? A gente tomou nossa primeira cerveja na Alemanha. E aí a gente chegou em casa depois, a gente foi tomar um banho, né, delicioso. E aí a Fernanda já tomou seu primeiro tombo na Alemanha. Eu caí na banheira e eu estou com o roxo da minha perna. Porque foi, os últimos meses todos, era tudo assim, Fernanda, você viaja da casa dele, Fernanda, tudo bem, eu já viajei, agora eu posso cair, entendeu? Foi esse o recado do universo pra mim. Agora você pode cair, eu caí no banho. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira tentativa, né? Vocês que pediram, gente. Tenham paciência, a gente não tem nenhum equipamento. A gente não tem iluminação, a gente não tem câmera, a gente não tem nem tripé. E se vocês souberem como é que tá preso esse celular que tá gravando, vocês não vão nem acreditar no nosso jeitinho brasileiro, no nosso MacGyverismo. Exatamente. Então, por favor,
Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês saberem sempre que a gente posta. Mas então, estamos finalizando aqui. Este é o canal das Lindinhas e Bisbald. Bisbald, que significa até breve. Até breve.